Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Em algumas traduções diz do peso e do pecado. Está dizendo coisas distintas uma da outra, que nos envolve e corramos com perseverança a corrida ou a carreira que nos está proposta, ou para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanime. Diga para o seu irmão, para que você nem se canse nem desanime. Sabe, esse texto, se a gente for olhar muitas das cartas do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que em muitas das suas cartas ele usa essa tônica de falar de corrida, de falar de uma competição. E isso, óbvio, quando a gente olha naquela época, a gente vai perceber claramente que isso era um contexto, né, de que as pessoas que ganhavam as suas competições, elas tinham dois aspectos interessantes, porque primeiro mostrava a sua força física, mostrava a sua capacidade de vencer desafios, de superar obstáculos, mas ao mesmo tempo essas pessoas também traziam honra e glória como cidadão do seu país, né? Então, de uma certa forma, quando Paulo também usa esses contextos, eu acredito que, de uma certa forma, também ele está dizendo que nós precisamos, da mesma forma, mostrar que existe uma força em nós, uma capacidade em nós, para que a gente vença os desafios, vença as lutas do dia a dia, vença os contextos que envolvem a nossa vida como pastor, como líder, mas ao mesmo tempo também possamos trazer honra e glória ao país ou ao contexto do qual nós representamos na terra, que nós somos de um reino celestial. Estamos nessa terra só de passagem. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer, o escritor de Hebreus ele vai dizer, olha, porque a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, né? Então, desculpe a colocação. Então, o escritor vai dizer claramente que a gente deve continuar correr a carreira que nos está proposta. E é tão interessante que, quando ele fala a respeito disso, a gente pode olhar para nossas vidas como pastores, como líderes, e a gente precisa pensar muitas vezes o que nos impede de continuar correndo. Porque a verdade, queridos, é que todos nós, como pastores, como líderes, todos nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida. Todos nós, como pastores, enfrentamos ventos contrários, adversidades, todos nós enfrentamos problemas, lutas, dificuldades. E é bem verdade que na jornada, na caminhada que nós temos, muitas vezes, ou em alguns momentos da nossa vida, a gente pode se sentir muito cansado, desanimado, frustrado, decepcionado. Se você for olhar talvez o histórico ministerial da sua vida, talvez você vai perceber que na sua jornada cristã, houveram vários momentos em que a frustração, a decepção, a crise, talvez um problema com alguém, uma circunstância com um líder, talvez uma resposta não tão positiva de uma liderança, de uma igreja, talvez um contexto financeiro, pode ser N situações que possam ter se levantado no passado e se levantar até hoje contra nós. E essas coisas nós precisamos sempre pensar, muitas vezes isso me motiva, me inspira ou isso me desanima. Quantas vezes talvez você sozinho, né, já disse para o Senhor em oração que você está cansado, talvez com a sua esposa, com seu esposo, talvez com o seu discipulador. Quantas vezes talvez você já abriu a boca para dizer, olha, estou cansado, desanimado, eu não tenho mais perspectiva, não tenho ânimo. E talvez, aparentemente, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o escritor de Hebreus, ele vem para fortalecer as pessoas, para que elas não desanimem, não desistam. Quando você vai olhar toda a carta de Hebreus, de uma certa forma, vários versículos, não temos tempo para falar, mas vários versículos, o escritor vai dizer a respeito da perseverança, deles não desistirem, deles continuarem. Sabe, a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é, não desista, não desista, não desista.
Você foi chamado pelo Senhor, você foi comissionado por Deus, a unção do Senhor foi liberada sobre a sua vida, e não importa talvez ventos contrários, adversidades, situações que muitas vezes se levantam contra nossas vidas, quando a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente vai perceber de uma certa forma que todas essas coisas Deus está usando para forjar em nós uma maturidade, uma estrutura, uma musculatura espiritual para nos colocar em lugares mais altos. Você sabe, aqui em Hebreus mesmo, a gente não vai entrar profundamente nisso, mas aqui em Hebreus mesmo, quando o escritor está dizendo que Deus corrige, disciplina os seus filhos, Deus o faz isso porque na verdade Deus quer o seu crescimento. Então algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente pode achar ruim momentaneamente, mas Deus tem um propósito em tudo que acontece conosco. Talvez, eu me lembro, quando muito tempo atrás, mas muitos anos atrás, e eu acredito que talvez você também já tenha escutado essa frase, quando talvez o seu pai ou a sua mãe ia te corrigir, e aí talvez seu pai e sua mãe dizia assim para você: filho, filha, isso dói mais no papai do que em você. Talvez você já ouviu isso, né? Por quê? Porque na verdade, para Deus, irmãos, algumas situações que Deus permite vir na nossa vida, isso talvez aparentemente é muito difícil até para Deus como nosso Pai. Mas quando Deus está criando situações e circunstâncias nas nossas vidas, Ele só está querendo gerar crescimento, maturidade, musculatura espiritual, para que Deus nos coloque numa posição mais elevada. Porque não é possível que Deus nos coloque em posições ministeriais, em posições espirituais, sem que nós tenhamos maturidade para lidar com coisas maiores que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. Então entenda, nenhum vento, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, irmãos, nenhuma é sem propósito. Tudo que Deus permite nós passarmos, Deus tem um propósito nisso. E Deus vai usar isso para o seu crescimento, para a sua edificação, para a sua maturidade, para que você se torne mais sábio, mais experiente, mais equilibrado, mais maduro, com uma sabedoria mais elevada para lidar com coisas maiores, que amanhã possam vir na nossa vida, no nosso ministério. Então entenda uma coisa, nada é para te parar, tudo é para te colocar num lugar mais elevado. E quando a gente olha esse texto, então a gente precisa perguntar, então, como correr? Porque se tem alguns homens de Deus que desmaiam no meio do caminho e desistem, e tem outros que perseveram e alcançam o prêmio, como esses homens que continuaram correndo, correram? Porque, irmão, se a gente for olhar em toda a história bíblica, a gente vai perceber vários homens de Deus que enfrentaram várias lutas. E diante de todas as lutas que eles enfrentaram, eles tinham motivação, ou talvez até assim, justificativa para desistir. Mas quando a gente olha 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, um dos maiores homens de Deus que tem na Bíblia, ele vai dizer claramente para nós: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu estou guardando a fé. Por quê? Porque ele cumpriu o seu chamado, o seu propósito de vida. Então entenda, você não vai desistir, você não vai parar, porque o poder de Deus está sobre a sua vida, é que te capacita para você ir mais longe, para a glória do Senhor. Agora, a gente precisa ter uma visão correta. Como fazer isso? Existem várias situações, queria citar algumas para nós nessa noite. Primeiro, o escritor vai dizer para nós: olhe que você está numa corrida e tem uma nuvem de testemunhas observando vocês. Quando a gente olha esse texto, eu gosto muito de olhar para o passado. Eu gosto muito de olhar para a história dos grandes homens de Deus, desde a história bíblica, desde o começo lá com Adão, e os grandes homens de Deus foram surgindo. E eu fico muitas vezes observando, não que isso seja real, tá bom? Não é que Moisés, Abraão, está lá do céu olhando para nós e vendo o que a gente está fazendo de forma alguma. Até porque essa palavra, grandes nuvens de testemunhas, o original não é testemunhas no sentido de espectador, mas o original é no sentido de mártire. Nós temos uma grande nuvem de mártires que passaram em toda a história cristã. E o escritor está dizendo para nós: olhe para eles. Se você quer continuar, olhe para eles. E um primeiro aspecto que Deus quer nos mostrar, irmãos, se nós queremos continuar correndo, nós precisamos aprender a olhar para trás. Nós precisamos aprender a olhar para Abraão,
para Moisés, para Davi, para Elias, para Jeremias. Nós precisamos aprender a olhar para grandes homens de Deus do passado, porque esses grandes homens de Deus do passado, eles se tornam inspiração para nós. Sabe, nós precisamos olhar para isso. Nós vamos olhar para Pedro, precisamos olhar para o apóstolo Paulo, precisamos olhar para cada um dos grandes homens de Deus que abdicaram de tantas coisas para servir a Deus com intensidade de coração e não desanimaram, ou talvez, mesmo que momentaneamente desanimaram, a Bíblia diz que eles encontraram forças em Deus para continuar e não desistir. Sabe, você é um pastor, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Talvez a despeito de tantas coisas que nós passamos, talvez pode vir muitas vezes na nossa mente esse ataque maligno. Desista, pare. Mas eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, não para. Olha para trás, olha para os grandes homens de Deus. Talvez a gente pode pensar, mas foi fácil para eles. Não foi, irmãos, não foi. Quando Abraão recebe a palavra de Deus com 75 anos, e depois que ele tem aquele filho com quase 100 anos de idade, talvez no contexto, e a gente vai estudar a história, várias situações era para Abraão desistir. Quando Noé é chamado para construir a arca, irmãos, a gente pensa, lendo talvez, poderíamos pensar que isso foi assim, um estalar de dedo. Não foi. Anos se passaram. Existem estudiosos que dizem que entre 40 a 100 anos para construir a arca. Pensa, a gente fôssemos chamados para fazer algo e de repente está demorando tantas adversidades. Talvez, será que Noé não poderia ter dito, chega, cansei, não quero mexer com isso. Talvez na caminhada nós possamos pensar, chega, cansei. Mas hoje eu quero te dizer, olhe para trás. Olhe para os grandes homens de Deus. Olhe para aqueles que vieram antes de nós. Olhe para aqueles que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Irmãos, o Evangelho chegou até nós porque homens de Deus lá atrás não pararam, não desistiram, não abriram mão, mas perseveraram em fé, crendo que tinham um chamado de Deus para cumprir um propósito. Você tem um chamado de Deus para cumprir um propósito maior sobre a terra, no nome de Jesus. Quantos crentes digam aleluia? Segunda coisa, e você sabe, irmãos, só para ler um versículo com os irmãos, não vou ler, só vou citá-lo, lá em Romanos capítulo 15, verso 4, lá fala, o escritor fala que, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então leia o Velho Testamento com essa visão. Tudo que foi escrito para a nossa esperança. Se eles conseguiram, nós também vamos conseguir completar a carreira no nome de Jesus. Se Paulo chegou num lugar de aprovação, você vai chegar também. Se Paulo chegou num lugar de aguardar a coroa, nós também vamos chegar nesse lugar e aguardar a coroa do reto juiz naquele dia, no nome de Jesus. Segunda coisa, aprenda a olhar para você mesmo. Irmãos, aprenda a olhar para você mesmo. Seja sincero com você nessa noite. Se você olhar para trás, na sua própria vida, você vai observar que Deus já fez muito e está fazendo muito na sua vida. Eu de verdade, esses dias eu estava ministrando, eu estava dizendo um pouco a respeito disso, irmãos, eu era alguém que não tinha perspectiva nenhuma. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade, fomos morar com um cara alcoólatra, agredia a gente de todas as formas, fisicamente, verbalmente, emocionalmente, passamos fome, não tinha perspectiva de futuro, de propósito de vida nenhum. E é tão interessante que quando Deus entra na vida de um homem, quando Deus entrou na minha vida para produzir transformação. E é bem verdade, irmãos, se cada um de nós aqui hoje tivéssemos a possibilidade de falar aqui 5 minutos, e você simplesmente falar assim, olha, eu era alguém improvável. A maioria de nós éramos improváveis, irmãos, seja realista com você mesmo. E se você olhar para você hoje e ver aonde Deus já te colocou, você pode perceber que você pode olhar para você e ver que mesmo a despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades, Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Deus está usando você, há uma unção sobre a sua vida, há uma graça sobre a sua vida, há um poder sobre a sua vida, há uma unção para pastorear, para liderar, para cuidar da casa de Deus. A obra de Deus tem avançado nas suas mãos, você tem prosperado, o reino de Deus tem prosperado e você tem sido uma bênção. Então, muitas vezes, a gente tira os olhos daquilo que Deus está fazendo em nós mesmos. Sabe, irmãos, eu me lembro,
Quando nós começamos a igreja lá no Jardim América, ontem eu ainda conversava com o irmão sobre isso. Começamos na garagem de uma casa, tínhamos 18 pessoas, perspectiva nenhuma. Não tinha som, não tinha cadeira, não tinha salário, não tinha pagamento de aluguel, não tinha nada. Perspectiva nenhuma. Me lembro que uma irmã, muito preciosa, ela virou para mim e falou assim: pastor, mas você vai fazer essa loucura? Você tem aqui, nessa época a gente ficava lá embaixo, na sala, ela dizia: você tem aqui sua sala, com ar-condicionado, cadeira, mesa, por que você vai deixar tudo isso? Você tem salário, por que você vai deixar tudo isso? Eu disse para ela: eu vou porque eu tenho uma palavra de Deus. Quero te dizer nessa noite, olhe para você, olhe para quando você começou. Talvez você não tinha nada, você não tinha perspectiva nenhuma, talvez você não tinha nenhuma inspiração, e Deus foi te dando graça, você foi crescendo, avançando, talvez hoje você já comprou uma área, talvez você já construiu um prédio, talvez já está quase tudo dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida, nessa primeira etapa, glória a Deus. Então, não pense em desistir, porque o Senhor que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar no nome de Jesus. É óbvio que esse versículo está falando de um aspecto, mas eu quero trazê-lo para você nessa noite. Não pare no seu ministério. Continue correndo, continue avançando, continue prosperando, continue frutificando, continue mais longe. Talvez os desafios são árduos, talvez as barreiras são enormes, talvez os contextos do dia a dia parecem serem difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus te colocou neste lugar onde você está hoje, é porque Deus sabe que você é a pessoa certa para cumprir um propósito maior. Quantos creem, diga aleluia. Isso é importante para nós, irmãos. Isso é importante para nós. Terceiro, que você precisa aprender a olhar para Cristo. Olhe para Jesus. Bastante interessante, lá no livro de Salmo, capítulo 16. Salmo, capítulo 16. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus, Ele sabia o que Ele ia passar. É tão interessante que o texto que acabamos de ler, a Bíblia diz assim: que Ele suportou tudo o que suportou, porque Ele estava com uma alegria no seu coração, com a convicção do seu futuro. Sabe, Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que ia passar por tudo que ia passar. Lá no livro de Salmo, capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, depois você pode ler, lá fala claramente que Jesus iria passar por tudo que Ele iria passar, mas que o seu corpo não ficaria num túmulo, que os seus ossos não seriam quebrados, que ele não sofreria a vergonha de ficar morto dentro de um túmulo, mas que Deus Pai o ressuscitaria. Então, quando Jesus começa a sua jornada, Ele não começa falando de morte. A primeira pregação de Jesus é falando de arrependimento. Arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Mas lá em Mateus 16, Jesus começa a falar de morte, porque Jesus sabia de toda a dor que Ele ia passar. Mas Jesus sabia que havia uma recompensa eterna, porque a palavra de Deus do Senhor. O mais maravilhoso, sabe, irmãos, é quando nós talvez chegarmos no final da nossa caminhada, lá no final talvez, e você poder olhar para trás e ver que você cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Que você não parou no meio do caminho, até porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma dos que retrocedem. Até porque a Bíblia diz que quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não fomos chamados para desistir, não fomos chamados para parar, fomos chamados para ir mais longe. Tem novos desafios chegando, tem uma nova unção sendo derramada, tem planejamento sendo estabelecido, tem novas perspectivas sendo estabelecidas, tem uma visão profética a ser implantada, tem um tempo de Deus para nós, e é extremamente necessário nós termos esse coração. Nós não vamos parar, mas nós vamos avançar, porque quem nos chamou é fiel para nos sustentar, nos fortalecer, trazer graça, provisão e milagre sobre a nossa vida e fazer com que nós possamos ir mais longe para a glória do Senhor Jesus. Quantos creem, diga aleluia. E eu quero encerrar dizendo para você, há duas coisas que o escritor vai terminar dizendo. Não que ele falou só isso, mas eu quero terminar dizendo duas coisas que ele fala. Ele fala assim: tire o peso. Você sabe, peso não é pecado. Aqui não, porque as duas palavras são usadas, peso e pecado. Peso não é pecado. Peso são coisas que muitas vezes você tem colocado na sua bagagem, sem a necessidade de tê-la.
Quantos de nós, muitas vezes, estamos carregando coisas que não são necessárias você carregar? Gosto muito daquele texto lá, quando Samuel, ele talvez está carregando um peso na sua bagagem, dizendo com ele mesmo, como é que eu vou mandar Saul embora? E aí ele não quer fazê-lo. A Bíblia diz que então o próprio Deus chega nele e fala assim, por que você quer manter quem eu já resisti no coração? Manda ele embora. Chama Davi, porque eu já escolhi outro. Você mandar ninguém embora, não é isso. Eu só quero te dizer uma coisa. Pare de carregar alguns pesos que você tem carregado em vão. Algumas preocupações. Tem pastor que não dorme de noite. Tem pastor que vive estressado, angustiado, amargurado. Tem pastor que quer carregar a carga dos outros, que não é sua. Tem pastor que carrega peso que não é seu peso. Sabe, nós precisamos aprender a aliviar a bagagem. Tem um livro, Philip Yancey, né, se não me engano, Aliviando a Bagagem, né? Acho que é dele, né, se não me engano. Mas, sabe, uma vez eu li esse livro, foi muito interessante, porque existem momentos que você precisa aliviar um pouco a sua bagagem. Por que você quer carregar coisa que nem grandes homens de Deus carregaram? Por que você quer carregar? Por que você quer trazer algumas responsabilidades sobre a sua vida que não são suas? Guarda seu coração, durma em paz, descansa em Deus, espera no Senhor. Salmo 127 diz, em vão será você acordar de madrugada, desesperado, e trabalhar arduamente, incansavelmente, desesperadamente, né, criando um monte de circunstâncias com sua saúde, com seu emocional, com um monte de coisa na sua vida. Aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Dormir aqui não é dormir fisicamente, mas dormir aqui é você descansar. Descanse em Deus, espere em Deus. O que você já fez? Já aconselhou lá o casal que está problemático? Já. Então pronto, espere em Deus. Já trouxe a direção? Já. Então agora espere em Deus. Sabe, irmãos, os momentos mais milagrosos de Deus na minha vida foram momentos que eu descansei em Deus. Descansa no Senhor. Entrega essas complicações na mão dEle. Coloque tudo diante do Senhor. Não viva ansioso com coisa alguma. Antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Isso talvez está falando de um peso que você está carregando. Não carregue mais. E por último, não peque ou não viva no pecado. E aqui quando a gente lê esse texto, aparentemente está muito claro que o pecado que estava acontecendo no meio desse povo era o pecado da incredulidade. Porque primeiro, capítulo 11, ele está falando dos heróis da fé. E quando ele termina de falar dos heróis da fé, ele termina dizendo, o escritor termina dizendo, olha, para que eles, sem nós, não se completasse. Então, de uma certa forma, ele está dizendo, qual que é o grave pecado de pastores, de homens de Deus? Incredulidade. Incredulidade. Por isso eu quero dizer nessa noite, não seja incrédulo. Nunca. Não seja incrédulo. Creia no que a palavra de Deus está dizendo para o seu coração. Creia que a palavra de Deus está dizendo para o seu ministério. Creia que a palavra de Deus hoje ela é viva e poderosa na sua vida. Creia que o Deus que fez no passado é o mesmo que fez no passado, fez ontem, mas vai fazer eternamente, porque o nosso Deus não muda. Ele é o Deus que traz provisão, Ele é o Deus que opera milagres, Ele é o Deus que faz maravilhas, Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que faz aquilo que humanamente ninguém é capaz de fazer. Deus pode fazer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então tire, sabe, todo o peso, tire talvez o pecado da incredulidade, remova da sua vida aquilo que te impede de correr. Eu me lembro, quando eu jogava futebol, e aí lá nós tínhamos uns treinamentos. Os treinamentos primeiro era chutar uma bola de 5 quilos. Que loucura, irmãos. Lá estourava o joelho de todo mundo. Mas era o teste, era o treinamento. Então, chutava aquela bola de 5 quilos, um tempão, e aí depois falava, agora vocês vão chutar normal. Chutávamos com muito mais agilidade, muito mais força, a bola ia muito mais longe. Outras vezes era correr, corríamos com a corda amarrada aqui na cintura do outro, enquanto um estava tentando ir, o outro estava segurando. De repente soltava um clique aqui e aquele que estava na frente sumia. Mas se você for olhar a lógica, como é mais fácil correr? Com peso ou com leveza? Quero te desafiar hoje, corra com leveza. Tire esse peso dos seus ombros. Sabe, muitas vezes a obra é muito pesada. Não é, irmãos, a obra de Deus é leve, para aqueles que aprendem a descansar no Senhor.
A obra de Deus só é pesada para aquele que muitas vezes está fazendo a força do seu braço. A obra de Deus é leve para aqueles que sabem de onde vem a força para executar aquilo que Ele mesmo te chamou para fazer. Fique de pé no nome de Jesus. Sabe, há um texto, nesse mesmo texto, que acabamos de ler, ele fala uma coisa tão interessante, que nós precisamos ser encorajadores um do outro. Sabe, hoje eu quero te desafiar, seja um encorajador desse irmão que está do seu lado. Diga para ele, eu quero ser bênção na sua vida, diga para o seu irmão. Eu quero te ajudar a remover o peso. Eu quero te ajudar a olhar para trás. Eu quero te ajudar a olhar para tudo que Deus já fez na sua vida. Eu quero te ajudar a olhar para Jesus e não tirar os olhos dele. É o apóstolo Paulo que fala em Filipenses 3, verso 12 em diante, que ele diz, olhando firmemente para Jesus, com os olhos fitos nele. O escritor de Hebreus vai dizer a mesma coisa, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Olha para ele. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, andou sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Então hoje deixa eu falar uma coisa para você. Olhe para Jesus. Aprenda a olhar para ele. Ele venceu. Nós também já vencemos no nome de Jesus. Porque hoje sobre a sua vida há uma unção, há uma graça que te leva e que nos leva mais longe. A vivermos uma liderança, irmãos, não com fardo pesado, angustiado, amargurado de alma, como se fazer obra de Deus fosse algo difícil. Eu quero te contar um segredo nessa noite. É impossível. Não é difícil, é impossível. Mas quando nós fazemos na força do nosso braço. Olhe para Jesus, espera nele e saiba que o mais ele fará. Seja um encorajador. Em Atos 26, Paulo parece que estava cansado, parece que não queria mais. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus veio até ele e disse, Paulo, estou aqui para te encorajar, não desanime, tem muita gente ainda para ser ganha. Eu vou te levar onde eu falei que eu vou te levar, porque existem muitas vidas ainda a serem alcançadas. Sabe, você discipulador, pastor, seja um encorajador de seus líderes. Permita que o seu discipulador seja um encorajador na sua vida. Quando você estiver pensando em desanimar, desistir, diga para ele, ore comigo, traga uma palavra para o meu coração. Eu não vou desistir. Não fui chamado para retroceder, fui chamado para cumprir o propósito de Deus. Vamos orar. Queria que você orasse com essa pessoa que está do seu lado hoje. De 2 em 2, de 3. Você vai dizer para ele, eu quero ser um encorajador para você hoje. Quero orar com você para declarar o renovo de Deus sobre a sua vida. Quero orar com você para que você coloque os olhos no lugar certo. Tire os olhos do seu problema. Tire os olhos das suas lutas, das suas dificuldades. Talvez um novo desafio chega e você já coloca os olhos na dificuldade. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para a dificuldade, olhe para Jesus. Pegue a sua voz em fé, ore no nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja o encorajador do seu irmão. Seja um encorajador da sua irmã hoje, no nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus que inspira, que motiva, que desafia. Seja um instrumento de Deus que transmite vida para a vida do seu irmão nessa noite. Seja um canal de Deus. Oh, Espírito de Deus, nós estamos na presença do Senhor nessa noite, Pai. Porque nós cremos que a unção do Senhor nos renova. A unção do Senhor nos fortalece. Sua palavra nos inspira. Os grandes homens de Deus se tornam uma inspiração para nós. Olhar para nós também se torna uma inspiração, porque vê tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Isso é uma inspiração. Olhar para Jesus e saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Saber que Jesus é aquele que nos fortalece. Saber que Jesus é aquele que já venceu por nós. Saber que Jesus é aquele que renova nossas forças. Nessa noite, somos renovados pelo seu poder, somos renovados pela sua graça, somos renovados pela sua autoridade, somos renovados pela sua unção, somos renovados pela sua presença. Eu oro nessa noite no nome de Jesus, todo peso, todo fardo, toda resistência espiritual, natural, todo peso do pecado que caia por terra nessa noite no nome de Jesus. Não somos incrédulos, somos ousados, somos intrépidos, somos corajosos, somos determinados. Há sobre nós uma unção que nos leva a vivermos coisas maiores para o louvor da Tua glória.
Oramos nessa noite em o nome de Jesus. Declaramos um exército de pastores, de pastoras, de homens e mulheres de Deus, que estão comprometidos com um propósito maior com as suas vidas, com um propósito e um chamado maior. Por isso, abra os nossos olhos, nos traga clareza, nos dê entendimento, revelação. Há uma grande nuvem de testemunhas que ficam sendo para nós modelo, para que não paremos, para que não desistimos, mas para que possamos avançar em tudo que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos ainda, só um minuto, levante sua mão direita, diga: Senhor Jesus, eu creio que eu fui chamado para viver coisas grandes nesta geração, e hoje eu creio que a unção do Senhor, a presença do Teu Espírito, me renova, me fortalece, alarga minha visão, e renova em mim a autoridade e ousadia para avançar no nome de Jesus. Diga: hoje eu declaro, nada vai me parar, eu vou continuar correndo, no nome de Jesus. Os obstáculos serão removidos, e eu vou alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.